Olá para vocês, eu sou a Érica Lima. Hoje estamos no debate político, um debate especial. A gente está chegando próximo às eleições, 13 dias. Né? E a gente tem a presença aqui do deputado federal, candidato à reeleição, deputado José Ricardo, o homem da Kombi. Olha só, primeiro quero agradecer aqui o convite, né, para a gente poder estar aqui conversando nesse momento político, aqui no Convergente. E, ao mesmo tempo, você lembra uma data, né? Data dia 13, né? Estamos 13 dias, né? 13 é o número da sorte, né? Que se fala, né? E é o meu número, né? O número do partido que eu faço parte. Então, é muito oportuno que há 13 dias da eleição a gente tenha a oportunidade de conversar desse momento tão importante para a população, que são as eleições, é a política, é a vida das pessoas que está em jogo, né? A eleição é um momento onde se define quem vai lutar para melhorar a vida da população. Por isso que é importante. A gente colocou assim porque é uma coisa que foi notícia, principalmente de todos os candidatos do Partido dos Trabalhadores, né? Lula mesmo também fez, então vocês estão dando... E a gente coincidiu com a nossa entrevista. Então, assim, esses 13 dias... José Ricardo, o homem da Kombi, a gente vai falando um pouco sobre a sua trajetória, essas emendas, mas a gente está falando de campanha realmente, né? Mas antes de a gente começar a falar um pouco, para as pessoas que estão assistindo, tem pessoas que lhe conhecem, sempre eu acho interessante quando a gente fala com o público e a gente tem o Fala Povo. E aí eu lembro quando a gente fazia as enquetes. E ele dizia assim, você conhece? Eu já ouvi falar, já vi no terminal, então alguém já te viu, né? Mas é importante que é uma entrevista, falar um pouco da sua trajetória, do seu currículo, mas a gente começa com, antes de mais nada, como é que está o coração nesses 13 dias? Pois é, geralmente, quando chega nesses últimos dias, todos os candidatos e candidatas ficam mais agoniados, né? Mais preocupados, porque o tempo passa rápido. E vai se percebendo também que muita gente ainda não decidiu em quem vai votar, principalmente para deputados, né, cargos proporcionais. E é o momento onde você está mais apreensivo, porque é um momento assim de reta final que você tem que intensificar mais a conversa com as pessoas, né, tentar convencê-las para votar e lembrar do número, né, porque a eleição era o número, tem que votar no número do candidato. Então, é o momento assim mais tenso, porque... vamos dizer assim, a parte final mesmo, seria assim, as últimas ações para tentar convencer e lembrar das pessoas e conseguir ganhar a eleição. Não é fácil, porque me disseram que próximo de 70% das pessoas ainda não teriam, ao menos nesses 15 dias, já definido o candidato a estadual ou federal. Então, é um espaço aí para todos os candidatos intensificarem o trabalho, que é o que eu estou fazendo também, né? A gente aproveita, né, e pede para o senhor falar o seu número aqui, as pessoas que estão assistindo, mandando um beijo aqui para Jaqueline Solimões, Paulo Henrique aqui acompanhando a gente. Aí o senhor já fala o seu número. Pois é, o número é 1313, né? Já que estamos há 13 dias das eleições, então a gente oportunamente hoje tem esse privilégio, né, de poder estar conversando aqui. E eu imagino quem é candidato majoritário também, que eu já fui candidato a prefeito 2 vezes e candidato a governador, em 2017 para governador, 2016 e 2020 para prefeito. Então, como majoritário também, você fica muito apreensivo já no final, tem debates políticos. E quando você é candidato majoritário, você tem que apresentar propostas para solucionar os problemas. Quando você é candidato a deputado, é um pouco diferente. Por quê? Porque você vai se propor a ser voz para propor, para cobrar que o executivo faça aquilo que é necessário para resolver os problemas. Às vezes até as pessoas acham, não, o deputado tem que fazer isso, fazer aquilo. O deputado não faz. Ele propõe, ele cobra, ele fiscaliza. Ele pode apresentar bons projetos para o executivo, acatando, né, ou sendo aprovado, vai executar. Mas quem administra o dinheiro, que vai ter que executar, é o executivo. Então, quando chega no final já da campanha, claro, aquela preocupação se, ainda mais as pesquisas não mostrando muito favorável, ou equilibrado, ou numa disputa não muito acirrada, então realmente é o momento mais tenso, mais disputado já no finalzinho já da campanha, né? Hoje o Convergente publicou uma matéria falando sobre o público jovem, o eleitor jovem. E a gente já tinha publicado uma matéria falando sobre que teve uma grande procura para o primeiro título, né? Então aumentou o número de jovens que vão votar pela primeira vez.
E a gente sempre entende também, deputado, que nesse cenário a gente tem pessoas que aumentou muito o número de voto nulo e branco. E aí, pensando nesse público, né, que o senhor possa estar conversando, procurando atingir, que o senhor tem um público, um perfil de um público. O que o senhor acredita, o que o senhor gostaria de falar para essas pessoas que elas podem esperar do senhor, né, em termos de defesa, de voz, como o senhor bem colocou? Olha só, você trouxe uma coisa muito importante. Realmente, o TSE, ele informou que a quantidade de jovens, por exemplo, a partir de 16 anos, que já é permitido, é optativo, 16 até antes de 18, isso é optativo votar, não é obrigatório. Mas a quantidade de jovens que se inscreveram e tiraram o título, comparada à eleição anterior, é maior. Então, aumentou o interesse pelos adolescentes e o jovem pela política. Isso é coisa boa, é muito bom. Não é só o jovem estar na política, ser candidato, que também é necessário que tenha essa coragem, esse preparo, momento, né, para poder participar diretamente. Mas mostra o interesse pela política, pela coisa pública, pelas decisões, pela escolha, para definir as políticas públicas. O que eu sempre falo para o jovem, olha, primeiro, é importante você olhar um candidato, uma candidata que se preocupe, primeiro, com a educação. Começa pela educação. Porque toda família quer que o seu filho, o jovem, estude, tenha oportunidade. Então, que lute pela escola, lute pela faculdade, pela escola técnica, que é o que eu faço. Desde quando fui eleito vereador e deputado estadual e agora federal. Eu fui o deputado federal, dos 8 que nós temos, que mais alocou recursos de emendas para a educação através da Universidade Federal, Universidade do Estado e o IFAM. Foram quase 70 bilhões. Os outros deputados direcionaram, alguns também para a educação, mas para outras finalidades e outras áreas. Eu me preocupei muito com a educação, porque cada adolescente, alguém que quer amanhã passar no vestibular, quer fazer uma faculdade, se possível pública, né? Alguns fazem particular, tem que gastar, pagar. Então, eu luto muito por isso, porque aí esse é o futuro, é o melhor presente que eu posso dar para o jovem, é lutar para cada vez mais aumentar a oportunidade dele poder estudar e progredir na vida. Por isso que a gente pede o voto assim dos jovens, porque eles sabem que pode contar com o Zé Ricardo nessa luta. E depois, lá na faculdade, eu fiz emendas para ajudar o centro acadêmico. As minhas emendas da Universidade Federal, que deu agora 19 milhões, é para construir restaurante universitário. Nos 5 municípios do interior, onde tem a UFAM, vai ter restaurante universitário, que é uma luta dos estudantes de muitos anos e vai ser realizada agora, graças à emenda que eu consegui aprovar. O Zé Ricardo, recursos, já que o governo federal cortou o recurso de investimento. Então, meus recursos de emenda é que salvaram a UFAM e o IFAM, porque não tinha recurso nenhum para investimento. Eu verifiquei, e não é a primeira vez que o senhor consegue entrevista aqui, né? Então, assim, quando a gente vem, a gente fica pensando em coisas que a gente poderia ter falado, né, perguntado nas entrevistas anteriores. E agora a gente está num tempo muito corrido. Mas, assim, agradeço muito a sua presença aqui para falar com a gente, falar com o nosso seguidor. A gente já tem bastante gente interagindo, daqui a pouco eu vou começar a mandar um beijo para todo mundo aqui. E aí, eu verifiquei que o senhor, né, representou a proposta de lei do Ficha Limpa aqui no Amazonas, né? Então, assim, quando a gente fala nesse cenário sobre a questão do ficha limpa, que muitas pessoas dizem, vou votar no ficha limpa, né? Foi uma emenda que foi uma proposta que o senhor trouxe para o estado do Amazonas. E, além de tudo isso, o senhor é economista, né? Formado em Direito. E aí o senhor já tem bastante experiência. E foi reeleito em um período muito polarizado, que foi a eleição de 2018. E aí a gente também está numa eleição polarizada, né? Caminhando aí para dia 2 de outubro, que é o dia do pleito eleitoral. Então, fala um pouco sobre a sua experiência, essas polarizações, né? E um pouco do seu trabalho, quando o senhor estava à frente, ainda está à frente, né, como deputado federal. Pois é, você falou do ficha limpa, né? Eu acho que as pessoas, elas querem cada vez mais políticos que realmente não estejam envolvidos em escândalos, até com momentos de corrupção, né, acusações de corrupção, que decepcione, né? Pessoas que usam a política, muitas vezes, para se aproveitar, beneficiar parentes, amigos, se envolver na corrupção.
Nós temos que combater a corrupção. Infelizmente, a corrupção não é só na política, né? Você vai ver até nos pequenos gestos do dia a dia atos de corrupção. Mas quando eu fui deputado estadual e agora federal, defendemos muito também leis que possam fortalecer a questão da transparência do dinheiro público. Por exemplo, tem uma lei aprovada que chama-se Fundeb Transparente, é lei estadual, para poder ter prestação de conta do dinheiro que é para educação, para os professores, o Fundeb. Então, é uma lei. O Estado e o município têm que detalhar na internet essa despesa, para saber se realmente foi para os professores, para os funcionários. Eu tenho também o Dia Estadual de Combate à Corrupção, no dia 9, né, de dezembro, que antecede o dia 10 de dezembro, que é o Dia dos Direitos Humanos. Então, assim, eu tenho várias leis que tratam sobre a questão da transparência do dinheiro público, que é isso que o povo quer, que o dinheiro seja bem utilizado. E, no caso, eu sempre prestei conta também diretamente com o povo, né? Que eu sempre fico em cima de uma Kombi, nos terminais de ônibus, para levar essas informações para a população. Nós estamos numa eleição que você está lembrando aqui, bastante polarizada, essa é a tendência. Muita gente até fala, poxa, polarização é coisa ruim, mas se a gente olhar lá nos Estados Unidos, como é que é a eleição todo ano? Só tem quase 2 partidos lá, tem vários partidos. Mas a disputa principal é lá, republicano e democratas. Não é uma coisa polarizada? Toda eleição, há muitos anos nos Estados Unidos. E ninguém questiona, porque é polarizado. A polarização significa que você tem aqui uma proposta e você tem uma outra proposta. São 2 grandes propostas majoritárias que estão ali sendo debatidas e o povo é que vai escolher, na hora do voto, qual é a proposta que é mais interessante para a sua vida. Então, hoje é um pouco isso. Você tem o Bolsonaro, que está governando, para muitas pessoas, um grande retrocesso, e eu me encaixo aí, eu digo, é um retrocesso, porque é um governo que cortou dinheiro da educação, cortou dinheiro, inclusive na saúde, não foi uma administração que pudesse conter, né, esse número tão grande de mortes que nós tivemos no Brasil, no Amazonas, cortou recursos da moradia, que não construiu casas, acabou com programas sociais importantes, como Luz para Todos. E você tem a outra proposta, que é o do Lula, que é retomar todos esses programas sociais, de voltar a ter investimentos importantes no Amazonas, na infraestrutura, que é o que nós precisamos, e gerar emprego, valorizar o salário mínimo, que é o menor salário pago no país. Então, são coisas assim que as pessoas estão querendo, estão precisando. Tem gente passando fome. 33 milhões, segundo o IBGE, no Brasil. 1,5 milhão só aqui no Amazonas. Então, é sério, nós temos que cuidar da vida, da alimentação, do mínimo para muita gente. E para quem está numa condição melhor, todo mundo quer segurança, quer tranquilidade no emprego, uma família, alguém desempregado, quer que a pessoa consiga um emprego. Então, nesse momento, esse é o grande debate, né? Os projetos que possam gerar emprego, oportunidades, melhorias de vida para as pessoas. E eu estou nessa luta, eu estou nesse polo que discute a política pública, que defende a Zona Franca, que defende os empregos e que busca recursos para dar oportunidade para os jovens. Por isso que eu falei, a maior parte dos recursos de emendas é destinada a ajudar os jovens. O jovem quer trabalhar, quer estudar, quer ter oportunidade, ele não quer estar aí sem possibilidades nenhuma na vida. Então, essa é a minha luta como deputado federal, por isso que eu estou candidato à reeleição. Também agora, você foi falando e aí me trouxe uma memória e eu fui imaginando aqui um pouco da sua trajetória e aí me veio o pensamento da seguinte forma: você está vivendo 2 cenários, né? Você caminhou numa eleição onde teve Haddad, como candidato a presidente, e agora está lado a lado ao Lula, que já veio a Manaus, né? A gente fez a cobertura aqui pelo Portal Convergente, passou pela federação, então o senhor já teve, já conversou, né? Já está com essa proximidade de ter ali o Lula, ele é candidato, e aí as pesquisas elas trazem que, né, teremos aí um segundo turno também muito difícil, voto a voto, né? Pensando no antes e no agora, fala um pouco da tua experiência, o que você tem sentido e o que você pensa, né? Como você avalia essa eleição de 2022? Pois é, realmente as coisas são interessantes, porque nós tivemos um momento onde a eleição da Dilma foi uma eleição muito difícil, que ela foi reeleita, apertado, ela ganhou do Aécio Neves com uma diferença pequena.
E depois teve todo um processo de desestabilização do governo no Congresso Nacional, com Eduardo Cunha e tal, e culminou com o afastamento dela. E o governo do Temer, que começou a fazer reforma trabalhista, tirou direitos, entregou o pré-sal para a empresa estrangeira, tirou o dinheiro do pré-sal que seria para a educação e foi para pagar a dívida externa, dinheiro dos bancos e não para a educação. Então, começou um processo muito difícil de retrocessos no Brasil. O congelamento do gasto público e, no final, a eleição do Bolsonaro, com muito fake news, com muita mentira, e o impedimento do Lula ser candidato, porque essa é a questão, é que o Lula estava em primeiro lugar nas pesquisas em 2018. Provavelmente o Lula iria ganhar a eleição em 2018, mas todos os processos que foram depois criados para impedir o Lula ser candidato, foi preso, impedido em definitivo. Então, o governo que foi eleito nesse ambiente aí. E um governo ruim. E agora o Lula foi inocentado de tudo, e está forte, tende a ganhar no primeiro turno, pode ser que realmente fique no segundo turno, mas há uma possibilidade de ganhar no primeiro turno. Então, assim, eu sempre fui do mesmo partido, um momento foi difícil, doloroso, no momento onde o tempo todo se falava mal do partido, das figuras do Partido dos Trabalhadores. Mas eu nunca desisti, estou sempre do mesmo lado, acredito assim, aquilo que defende o partido, dos trabalhadores, da justiça. Eu lembro que eu fiz essa pergunta, eu digo assim, o senhor vivendo em um contexto que as pessoas lhe criticavam, o senhor permaneceu, e o senhor falou para a população porque tinha permanecido. É importante que as pessoas vejam assim, que nós temos que fortalecer o partido político, ele tem que melhorar, o partido não pode ser um lugar de espertalhões, de picaretas, talvez até diminuir o número de partidos, que é essa legislação que nós temos, toda eleição tende a diminuir um pouco mais, e, ao mesmo tempo, você identificar a pessoa porque ela defende aquelas ideias. Ideias partidárias é igual no mundo inteiro. Todos os partidos defendem suas ideias, políticos são eleitos, lutam por isso. Isso é legítimo, é democrático, é posicionamentos diferentes. E eu acredito nisso. Eu não fico brigando com quem está com Bolsonaro, está com outro partido. A nossa briga deveria ser pelas ideias, pelos projetos. E não, às vezes, uma coisa pessoal. Às vezes tem gente discutindo. Isso não é bem a política. Discutir ideias é uma coisa, mas ficar ofendendo os outros não é o melhor caminho. E muita gente ofendeu o Partido dos Trabalhadores. Então, acredito que agora está se dando a volta por cima, como se fala. Mas não é para ficar acima dos outros ou querer agora tripudiar, etc. Nós temos que lutar pelo Brasil, pelo Amazonas, pelo povo que sofre. Nós temos que fortalecer a nossa economia do Amazonas. É bom ter um governo federal que libere recursos para o Amazonas. Esse é o ponto, que proteja a Zona Franca, que ajude outros polos produtivos. É o que eu defendo. Tem pessoas que disseram que vão votar no Bolsonaro, mas votam em mim. Por quê? Porque vê eu discutindo isso, possibilidades melhores para todos nós aí. E o voto é livre, cada um vai votar em quem quiser, Bolsonaro, Lula. Tendência é o Lula ganhar, porque é isso que está mostrando. Mas, para federal, é a mesma história. O povo precisa de federal para defender o Amazonas, seja quem for o governante. Se o Lula ganha, claro que a gente vai estar mais próximo para chamar atenção, para cobrar, para propor, e na esperança que a gente possa ser atendido. O Lula já prometeu muita coisa, então a gente vai cobrar essas promessas que possam beneficiar o povo do estado do Amazonas. Pensando nisso, o senhor já está avaliando, se possivelmente o Lula venha ganhar essa eleição de 2022, dentro das propostas, o que o senhor acredita que iria melhorar? Olha só, primeiro, ter uma garantia de que a Zona Franca de Manaus, ela não pode toda hora alguém mexer e criar instabilidade jurídica, porque essa é a preocupação das empresas. Então, esses decretos, foram 4 decretos, numa sequência, todos reduzindo IPI, afetando diretamente a Zona Franca. Então, a esperança é que o governo federal, o próximo governo, sendo Lula, ele dê essa garantia de que não vai ficar mexendo na Zona Franca. Até porque a Constituição está lá garantida até 2073. O Lula prorrogou 10 anos e a Dilma mais 50. Então, tem esse prazo longo. Então, o governo tem que dar todas as condições para isso continuar acontecendo, incentivos a atrair empresas que gerem emprego e que, portanto, favorecem a nossa economia. A outra, é claro, que possa ajudar a desenvolver outros setores produtivos aqui no nosso estado, com recursos, com pesquisa, com assistência técnica. E isso nós vamos estar levando propostas também, cobrando e defendendo
para poder ajudar no desenvolvimento do Amazonas. Tem uma coisa que eu nunca lhe perguntei, que eu acredito que seja oportuno, e algumas pessoas mandaram mensagem para mim e pediram para me perguntar, alguns seguidores, sobre o movimento pró-armas, né? Como é que o senhor pensa sobre esse movimento que criou, que tem um número substancial de pessoas, né, que são pró-armas, que são bolsonaristas e que também não são bolsonaristas, né, mas que falam que estão preocupados com a legislação da arma, que dizem assim, se o Lula ganhar, tudo vai retroceder. E aí, como é que o senhor pensa nessa política de pró-arma? Olha só, antes do Lula, bem antes do Lula, o Brasil sempre teve uma legislação que permitia a pessoa comprar uma arma e ter uma arma. Nunca teve proibição da pessoa comprar uma arma. Sempre teve a legislação. Claro, rigorosa, como deve ser, para poder verificar quem é que vai comprar essa arma. A arma é cara, então quem compra é quem tem dinheiro. E ter uma arma, você acha que para proteção pessoal, familiar, você se sente ameaçado, não é nenhum problema. Ninguém é contra. Eu nunca ouvi alguém do PT sendo contra. Agora, a coisa estranha é, por que uma pessoa vai querer comprar várias armas? Ter um arsenal em casa? Começa já a ficar preocupante, por que as pessoas vão querer ter um quantitativo de armas? Outra é a questão do uso da arma, do porte, no dia a dia. Claro que você tem que ter regras para isso. Quem tem que estar armado por aí no dia a dia é a polícia. A polícia tem que estar bem armada, preparada. Mas por que as pessoas têm que andar armadas por aí? Então, você também tem que criar regras aí. E nós vimos já acontecimentos, às vezes, por causa de discussões fúteis, briga de trânsito, qualquer outra coisa, alguém ofendeu um familiar e a pessoa, sabendo que tem a arma, com a arma ameaça o outro. E uma pessoa, assim, às vezes, que nunca fez nada de errado, mas com a arma acaba cometendo um crime que vai ficar lamentando para a vida inteira. Então, a questão da arma tem que ser uma coisa discutida tranquila, aberta, clara. Muitos acidentes em armas em casa também. Tem que ter regras bem fortes em relação à arma. A arma serve para quê? Só para matar? Ou tem outra finalidade? A não ser os desportistas, né? Que a arma é aquele para competições e tal, é diferente. A caça, né, que ainda é liberada em alguns lugares, embora proibido quase em todo o Brasil, porque você vai caçar o quê? Né? Todos os animais principais do passado são proibidos. Então, tem que ter uma distinção clara aí. Arma para quem realmente precisa, regras bem estabelecidas, mas nunca haverá proibição para alguém ter armas. Vamos aproveitar e mandar um abraço para quem está acompanhando a gente. São mais de 190 e poucas pessoas aqui. Daniel Lima, o único candidato que luta pela educação e também em defesa dos povos tradicionais do Amazonas, sempre prestando contas do mandato. Então, a gente tem a Alessandra Santos, um beijo para você, Anne Silva, acompanhando aqui, Delci, Stephanie Maria, Eduardo Silva, Zeida Prado, Eduardo Silva. Gente, pode mandar uma mensagem também aqui, né, para o Zé Ricardo, que está como candidato, fazendo uma pergunta para ele também, que a gente coloca aqui. Eliton, Luiz Carlos, Lana Honorato, nossa chefe de redação, Raimundo Nonato. Então, tem bastante gente acompanhando agora ao vivo a gente, né? E é importante, porque a gente está véspera da eleição e a gente está conversando com os candidatos. E aí, pensando nisso, dentro desse cenário que a gente está falando um pouco sobre, porque o senhor está candidato à reeleição, então as pessoas querem dizer assim, por que eu posso votar, né, no Zé Ricardo, o que ele fez, principalmente em momentos como pandemia, que a gente passou, né? Verdade. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre as principais emendas, né? O que o senhor fez e também falasse de uma polêmica que a gente está passando, que é a questão, né, do piso salarial da enfermagem, que eu sei que o senhor também esteve à frente, né, com o Elton, que é um dos representantes enfermeiro também, né? Já abrimos até espaço para o enfermeiro Elton aqui. Então, esse é o momento para o senhor prestar um pouco de conta aqui, através do veículo de comunicação aqui da gente, do Convergente. Olha só, Érica, foi muito importante você lembrar nesse período, né, o mandato, e ele teve no meio a pandemia, né? A pandemia começou em 2020 e em 2019 eu apresentei muitos projetos de lei, projetos para que cada escola tivesse psicólogo, assistente social, nutricionista, a questão da eleição de diretores de escola, que é uma coisa muito polêmica também, vários outros projetos, ligados à economia, inclusive, emendas da reforma tributária, fazendo emendas para proteger a Zona Franca.
Nós apresentamos vários projetos ligados à micro e pequena empresa, também de apoio, emendas a projeto dos outros deputados, porque em Brasília não é só você apresentar o novo projeto, mas você tem a oportunidade de fazer emenda ao projeto dos outros, onde você defende ali um item importante ou fortalecimento daquela proposta. E depois tem muito debate nas comissões. Eu participei, continuo ainda, na Comissão de Educação, na Comissão de Desenvolvimento Urbano, onde eu puxei muito debate sobre saneamento, moradia e mobilidade urbana. Só eu puxei 3 audiências sobre moradia, já que o governo federal acabou com a Minha Casa Minha Vida, cortou verbas, e a gente fez audiência para cobrar o governo. Como é que ficaria a questão de recursos para construir casas? E a Comissão de Indústria, Comércio e Serviço, que é essa que trata da economia, de empresas, Zona Franca, e também a Comissão da Amazônia. Na Comissão da Amazônia, eu puxei várias audiências tratando sobre telefonia celular, internet no interior, a questão do transporte aéreo em todo o estado do Amazonas, os problemas que tem, questões ligadas aos indígenas, porque eu sou da Frente Parlamentar Indígena, junto com a deputada Joênia Vapichana. Ela é a coordenadora, eu sou o vice-coordenador. A gente realizou vários debates sobre direitos dos indígenas, audiências, projetos que querem permitir mineração em terras indígenas, então também fiz o debate. Quando chegou a pandemia, mudou todo o processo legislativo. Então, os projetos quase todos eram voltados para ajudar o combate à pandemia. Então, eu fui um dos autores, junto com a bancada do PT, um dos primeiros projetos protocolados do auxílio emergencial. A minha proposta era salário mínimo, assim era a proposta do Partido dos Trabalhadores. O governo só queria pagar 200, ficamos em 600. Então, foi uma luta muito grande pelo auxílio. Eu sou um dos autores, junto com a deputada Rosa Neide, da lei que foi aprovada do auxílio para os povos indígenas. Essa é uma lei pouco conhecida, mas que foi aprovada e, com isso, permitiu também que o governo pudesse liberar de forma prioritária recursos para ajudar os povos indígenas na pandemia. Defendi e apoiei o aumento de recurso emergencial para a saúde, que foi distribuído para todos os estados e municípios para enfrentar a pandemia. Então, assim, foram muitas ações, muitos projetos nesse período, tudo pensando na pandemia. Inclusive, tem um projeto que está em andamento, que é a questão da insalubridade a ser paga para os trabalhadores da saúde. Na época, era quem estava na linha de frente da pandemia. Esse projeto foi incorporado a outros na área do trabalho, até hoje não foi concluído. Eu ainda espero que a gente consiga aprová-los. E vários outros. Como agora recente, eu sou um dos autores, com a bancada do PT, do Vale Gás. Portanto, milhares de famílias estão recebendo Vale Gás, uma forma de ajudar a comprar botijão de gás, já que o preço hoje está mais de R$100, né, no nosso estado. Então, assim, foi um elenco de projetos, de ações, junto com a bancada também do partido, que ninguém faz nada sozinho lá na Câmara. Algumas ações junto com a bancada do Amazonas, que é o caso da defesa da Zona Franca, e nesse período da pandemia. Então, trabalho não faltou e muitas sessões depois foram virtuais, porque a gente não podia ir para Brasília, mas as sessões continuaram. Nunca parou o Congresso, nunca parou a Câmara. E eu fui um dos deputados, no ano passado, quando a pandemia já tinha reduzido, que mais foi para a tribuna da Câmara para defender o Amazonas. Então, dos discursos, das manifestações e das comissões que sempre eu participei. Portanto, tem bastante trabalho, queremos continuar tudo isso, por isso que estou candidato à reeleição, pedindo esse apoio das pessoas que vão decidir, né, no voto no dia 2 de outubro. Voltando agora a falar sobre a Amazônia, especificamente sobre a BR-319, né? Foi aprovado que fizesse aí, né, finalizasse a BR-319 e uma das coisas que as pessoas elas têm dúvida, né? Principalmente por conta de pautas ambientalistas, né? Que se o presidente Lula vier a ganhar essa eleição, se isso vai dar andamento ou não, o senhor que teve com ele, né? E se o Bolsonaro, né, ganhar a eleição, né, o caso o senhor seja eleito, como é que vai ser? O senhor vai votar a favor? Olha só, a BR-319, essa é uma luta antiga do Amazonas, de Rondônia, né, que são os dois estados assim, mais interessados nessa estrada. Eu ainda acho que quem mais está interessado é o estado de Rondônia. Por quê? Porque Rondônia é um dos grandes produtores de alimentos.
E o grande mercado consumidor é exatamente Manaus. Aqui tem 2.200.000 pessoas, bocas, vamos falar assim, para alimentar. Então, de Rondônia vem peixe, de Rondônia vem uma série de produtos, né, frutas, muitos produtos que vêm via Rondônia também, que vem do centro-oeste, que vem até do sul. Então, Rondônia tem todo o interesse de ter essa estrada asfaltada. E por que eu digo mais? Porque é de lá para cá, que dá um fluxo muito grande de deslocamento de mercadorias. Talvez menos daqui do Amazonas para lá. Então, assim, até hoje isso não foi resolvido. Cada governo tem os entraves, tem a proposta, né, no caso de recursos. Logo em 2019, logo no começo do mandato, o que aconteceu? A bancada do Amazonas toda foi lá, os 3 senadores e os 8 federais, para falar com Bolsonaro, numa reunião na sala dele, na sala da presidência, onde ali se falou da BR-319. E logo depois teve uma reunião com o ministro Tarcísio, né, que agora é candidato lá, ministro ligado a essa pasta da infraestrutura do governo. Foi prometido que em 2019 estariam fazendo os estudos, 2020 já teria os projetos, 2021 já teria recurso, já estaria em obras e 2022 estaria bem avançado. Não aconteceu isso, agora que aprovaram algumas licenças, que foi informado, mas só que não tem recurso, não foi previsto o recurso. Então, claro, o Lula ganhando a eleição, nós vamos estar levando essa proposta para ele, para discutir, claro, a previsão orçamentária e essa estrada ser totalmente recuperada, porque isso, com certeza, fará parte dessa pauta nossa de luta, que eu acredito que vai ter um ambiente mais favorável para isso. Ainda mais se o governo tiver um plano de investimentos para o Brasil, um novo PAC, né, vamos falar assim, um PAC 3, e você direcionar recursos certos para obras, uma obra dessa começa e termina, e ela vai ser entregue. Então, essa vai ser uma das lutas que nós vamos levar lá. Eu, e certamente toda a bancada do Amazonas. A sua experiência, né, estando como candidato, estando também sendo deputado federal, já foi vereador, né, deputado estadual, eu gostaria que o senhor falasse, principalmente por conta da sua formação como economista, o que falta para o Amazonas, né? Porque a gente fala sobre a Zona Franca, é importante manter a Zona Franca, mas a gente também fala sobre outras matrizes econômicas. E o que para o senhor avaliando, morando, o senhor mora muitos anos aqui no estado do Amazonas, o que o senhor assim, pensa assim, Érica, falta isso, não aconteceu durante esse período todo por conta disso? A impressão que dá é assim, é que há uma certa acomodação, porque a Zona Franca ela proporciona uma arrecadação muito boa para o governo do Estado ao longo desses últimos 50 anos, que mais de 50 anos já tem a Zona Franca. Então, isso acabou sustentando o Estado, com um recurso suficiente para o Estado pagar os seus funcionários, fazer também investimentos. Você vê que o Amazonas sempre é um dos estados do Brasil que tem mais condições de fazer empréstimos. Você vê que cada governante faz empréstimos, inclusive internacionais, porque tem uma capacidade de endividamento muito grande por conta de um faturamento do polo industrial, na média, sempre crescente, e, portanto, um orçamento crescente também. Então, você sempre tem um fôlego para fazer novos empréstimos. É um dos poucos estados sempre com essa capacidade. E, portanto, acaba todo mundo se acomodando. Tipo assim, tem o suficiente para tocar o Estado. Então, muitos segmentos produtivos, claro que já poderiam estar mais avançados. O Amazonas pode ser um grande produtor de alimentos. Para isso, tem que ter uma decisão que envolve apoio técnico, questão da assistência. O Estado, há anos, não faz concurso público para a área da assistência técnica. Você vê funcionários antigos da CEPRO se aposentando, agora, bem antigos mesmo, e não tem, vamos dizer assim, novos concursos há muito tempo para colocar novos profissionais. Assistência técnica é fundamental. E tem um programa para poder trabalhar esse escoamento da produção, ter um direcionamento, como é o caso do polo industrial. Então, é uma decisão política, de você dizer, isso é prioridade. Turismo, onde eu vou, todo mundo fala, turismo é uma atividade básica que aqui o Amazonas podia crescer muito mais. Eu acredito nisso também. Agora, é claro que o governo tem que cuidar de vários itens, como comunicação, que é a internet, telefonia celular, segurança, o transporte aéreo. É que tem muitos municípios que não tem nem caixa eletrônico, né? Não, e tem pronto, você falou da questão de banco, agência bancária. O que tem em boa parte dos municípios é ali uma representação de um banco privado. Deveria ter bancos públicos, né?
O problema do transporte aéreo. Poucos municípios têm linha aérea homologada pela ANAC, onde você tem aviões de grande porte que podem pousar, e a maior parte é aviões pequenos, alocados, caríssimo tudo. Passagem fluvial, passagem de transporte fluvial também é cara, ela precisa ser subsidiada, porque o combustível é caro. Eu estive agora em Tabatinga e Benjamim. Entre Tabatinga e Benjamim, você tem que pegar ali uma lancha pequena. Quando eu cheguei, todo mundo estava reclamando, porque o rio baixou muito, tem que dar uma volta maior, diminuiu o número de embarcações e aumentou o preço. Então, hoje está R$ 70 para você fazer essa travessia, vamos dizer assim. Imagine, uma família, alguém, ou um estudante que sai de Tabatinga para estudar em Benjamim, onde tem a Universidade Federal. É R$ 70 de ida e 70 de volta, é 140. É inviável para a maioria das pessoas. Então, assim, cuidar dessa estrutura que envolve a logística, transporte, comunicação, isso é fundamental para o turismo, para o desenvolvimento, para você ter uma fábrica lá em Tabatinga, em Tefé ou em Manacapuru, tudo isso tem que estar funcionando. Então, eu diria que para um governante, próximo governante estadual, mas também federal, mas começa com estadual, tem que pensar fortemente nesse caminho aí. Eu fui candidato a governador e esse era um ponto forte que a gente estava defendendo. Zona Franca, estamos defendendo, vamos continuar. Mas esse outro caminho é hora de começar de verdade. Pensando aqui um pouco na sua trajetória, a gente quase chegando ao final, né, da nossa entrevista, mas a gente não pode deixar de trazer algumas informações para quem está acompanhando a gente. Ainda a gente permanece com mais de 190 pessoas acompanhando. Eu gostaria que o senhor pudesse pensar lá atrás, quando o senhor veio pela primeira vez como candidato, que o senhor ganhou a eleição, o senhor começou o seu trabalho. E hoje, quem é o José Ricardo, o homem da Kombi hoje? Então, primeiro que quando eu comecei, em 96, eu sou ligado à Igreja Católica. Então, desde grupo de jovens, sempre participei de igreja. E a gente foi sempre despertando o interesse das coisas públicas. E depois comecei a participar a nível de arquidiocese. Já como economista, eu presidi o Conselho Regional de Economia. Aí eu decidi me filiar a um partido político, foi o Partido dos Trabalhadores, o PT, em 95. E em 96 fui candidato, primeira vez, para vereador. Com pouca experiência, pouco apoio. E ainda tive uma boa votação. Fiquei quarto suplente, mas foi até bem votado. Tive uns 1.400 votos, né? Aí depois, eu não desisti. No ano 2000 fui candidato de novo para vereador, aí eu já tive 2.400 votos. Continuei o trabalho. Em 2002 fui candidato a deputado, eu fiquei como primeiro suplente, tive mais de 9.000 votos. E em 2004 fui eleito vereador. Eu tive lá quase 6.000 votos nessa eleição. Então, na quarta vez que eu fui candidato. Sempre do mesmo jeito. Aí eu fui candidato a deputado em 2006, fiquei de novo como primeiro suplente, tive aí quase mais de 12.000 votos, quase 12.000 votos, e depois fui reeleito vereador. Também a votação diminuiu um pouco, né? Quase 5.000 votos, e em seguida fui candidato a deputado estadual, onde eu fui um dos mais votados, foi o terceiro mais votado no estado e o segundo na capital, quase 40.000 votos. Então, para deputado. Fui reeleito, depois, deputado estadual, também com uma boa votação. Fui candidato a prefeito em 2016, depois 2020, governador em 2017. E eleito em 2018, deputado federal, mais votado do Amazonas. Então, já são 12 eleições, eu estou na 13ª. Então, o que eu vejo nessa trajetória? Assim, primeiro, a nossa prática é a mesma. Eu não compro votos, eu não fico no assistencialismo, aquela forma de se aproveitar da pobreza para ganhar votos, né, porque está ajudando alguém naquele momento, porque eu acredito que a gente tem que lutar pela política pública. Depois, prestar contas, é o que eu faço toda semana, é em cima da Kombi, é na internet, mas sempre procurando divulgar o trabalho, agindo corretamente, não faltando ao trabalho, sendo um político presente. Quando vou para Brasília toda semana, estou lá na tribuna, estou nas comissões, não falto nas comissões. Então, procurando cumprir a obrigação, procurando dar o bom exemplo, assim como o pai e a mãe têm que ser o bom exemplo para os filhos, né? Isso vai influenciar positivamente os filhos, o político também tem que dar o bom exemplo, para poder influenciar as pessoas, para elas acreditarem na política, né? Confiar naquele político, e estar junto, lutando para melhorar as coisas. Então, sempre foi desse jeito. A gente vai aprendendo todo dia, eu não sei tudo, todo dia as pessoas ensinam alguma coisa, o político tem que ouvir,
tem que procurar visitar. Eu faço isso, vou no interior, vou no bairro, estou em Brasília, então é sempre bem movimentado. E é dessa forma que a gente está agora candidato de novo, com certeza mais maduro, mas com a mesma simplicidade, com a mesma forma de agir, de trabalhar, porque é assim que eu aprendi, é assim que eu acredito que tem que ser a política, né? Tem gente que é da esperteza, eu não sou da esperteza, né? Eu procuro, posso até ser enganado, enrolado por alguém, né? Você sabe que eu sou economista, né? Formado em economia pela Universidade Federal, mas eu estudei direito também, para ser advogado, sou advogado, registrado na UAB, mas eu estudei direito para estar mais preparado para a política, porque a essência do trabalho do parlamentar é tratar das leis, projetos de lei, mexer na Constituição, lei orgânica, a Constituição do Brasil. Isso é o trabalho do político, o parlamentar. Então, eu estudei direito para estar mais preparado para essa função pública aí. Foi muito bom, mas todo dia a gente está aprendendo. Às vezes, uma pessoa bem simples, seja a pessoa formada, doutorado, pós-doutorado, que eu converso também, né, com professores da universidade, que me ajudam, me orientam também, para eu poder também debater melhor todos os assuntos. O senhor é conhecido por várias formas, né? José Ricardo, Zé Ricardo, o homem da Kombi. E aí, o senhor estava falando sobre, repetiu muitas vezes a palavra política. E eu queria saber, para o José Ricardo, o que é política? Política é o que eu aprendi já na primeira definição. A política é você lutar pelo bem comum. Política é serviço para a sociedade. Política, da palavra polis, né, do grego, significa cidade, cuidar da cidade, cuidar das pessoas da cidade. Portanto, cuidar das pessoas na sociedade. Essa é a política. Política é um serviço de doação que você se dedica, né, para cuidar de todos. É a coisa mais nobre que nós temos na sociedade, é exatamente isso. É alguém ser escolhido pelo povo para cuidar do povo. Por isso que a responsabilidade é muito grande de quem é escolhido. Para quem é religioso, né, inclusive cristão, tem até na Bíblia isso, né? É autoridade, que se diz, a autoridade vem de Deus. Não é que Deus escolhe as pessoas. Deus dá discernimento, saúde para todo mundo pode escolher livremente, até porque Deus não é aquele da escravidão, Deus é o da liberdade, né? Ele quer que a pessoa decida livremente em quem vai escolher. Se quer um opressor ou quer alguém que lhe ajude a caminhar e melhorar de vida. Então, assim, o político tem que dar exemplo. É um serviço fundamental, como uma mãe que se dedica aos filhos, mesmo com todas as dificuldades. Então, a política tem que ser algo muito parecido. Ou vou pegar as palavras dos papas da Igreja Católica, que diz que a política é um caminho para a santidade, é um serviço essencial para a vida do povo, né? E é o que eu procuro praticar, fazer, e mesmo errando algumas vezes, mas procurando acertar sempre e lutando para isso. E quando você, falando sobre palavras, aí me deu aqui a ideia, né? Qual é a palavra que representa o José Ricardo? Olha, a pessoa simples, né? Dedicada, determinada, perseverante, e procura ser uma pessoa que está todo dia, como eu disse, aprendendo, né? Não sei tudo. Então, a gente se doa para aquilo, nesse serviço que a gente acredita. Eu acredito na política, né? Acredito na boa política, acredito em bons políticos, tem muitos políticos bons que nós temos, em partidos diferentes aí. E nós temos que valorizar isso e estimular pessoas novas a entrar, jovens a se interessar pela política e participar também. A gente aproveita, vai finalizando, e eu deixo aqui essa câmera para você, né? Para mandar uma mensagem para quem está seguindo a gente aqui, acompanhando. Eu quero agradecer as pessoas que estão ao vivo aqui com a gente. E olha como as pessoas elas estão acompanhando, hein? O Daniel Lima, ele disse, em Labre, o aeroporto está interditado pela ANAC. Então, as pessoas estão interagindo aqui, a gente vai falando e as pessoas vão respondendo. Isso é muito importante. Eu quero mandar um beijo para todos os bairros, para os municípios do estado do Amazonas que estão aqui com a gente acompanhando. E aí eu deixo para você passar uma mensagem para quem está até agora com a gente. Muito obrigado, Érica, e esse companheiro lá de Lábrea, né, lembrando do aeroporto. Daniel Lima. Daniel, obrigado, Daniel. E a gente vê a situação de portos. Olha, Parintins, há muito tempo o porto está com problema. Em vários municípios tem um porto, ora o aeroporto, é INSS que não está funcionando, a pessoa não consegue aposentadoria, próprios bancos, né, que você falou que não tem,
Correios, que estão ameaçados de ser fechados, porque o governo quer acabar com os Correios. Então, você vê, a população sofre porque serviços essenciais, às vezes, não funcionam. Então, eu queria dizer aqui, no final, que é muito importante essa eleição, a escolha tanto de um governante que olhe pelo Amazonas, a nível nacional, por isso que eu defendo o Lula, né, que ele já fez isso, ele já ajudou muito o Amazonas, eu acredito que ele vai ajudar muito mais. Também ter voz em Brasília, por isso que eu estou candidato a federal. O Lula pediu para eu ser candidato a deputado federal, porque ele precisa de apoio em Brasília para aprovar os projetos que interessam ao nosso povo, ao nosso Estado. Eu quero levar essas demandas do Amazonas para o Lula, que é muito sensível. Ele esteve em Manaus, ouviu indígenas, ouviu lideranças, esteve com o povo, esteve no Distrito Industrial. Ele é uma pessoa que ouve muito e é importante a gente levar para ele aquilo que nós precisamos. E eu peço apoio, né? Para isso, precisamos do voto, e eu agradeço já as pessoas que estão apoiando, puder multiplicar. Nós estamos há 13 dias da eleição, as pessoas querem saber o número do candidato, pedem, né, portanto, que se divulgue. Então, é isso que eu peço também nos seus grupos de amigos, familiares, nas redes sociais. É o Zé Ricardo, 1313, é o homem da Kombi. Um grande abraço, muito obrigado, tudo de bom, obrigado, Érica, abraço a toda a equipe. Eu mando um beijo para todo mundo que está acompanhando, acesse a nossa plataforma, nossas redes sociais, essa entrevista vai sair com uma matéria também, ela vai sair em todas as nossas redes sociais, como YouTube, Instagram. A gente está fazendo pelo Facebook porque atinge todos os municípios do estado do Amazonas, a gente falou muito sobre a questão da internet, né? E eu mando um abraço também para o professor Gerson, que disse que é excelente entrevista aqui, está com a gente acompanhando. Beijo para vocês. Compartilha e curte nessa matéria.